Olá, sejam bem-vindos ao De Corpo e Alma. Hoje o nosso programa é em 2 idiomas. Bom, quase isso. A gente fala sobre nunca é tarde para atender. O desafio de dominar um segundo idioma na vida adulta. Você já passou por esse desafio? Tá pensando? Quer conversar um pouquinho mais sobre isso? Então entra nessa conversa com a gente. Hoje a gente recebe aqui a professora de inglês Francisa Belfort Guimarães para falar um pouquinho sobre esse desafio. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Vamos falar sobre esse desafio? O adulto, muitas vezes ele pensa assim, já passou a fase de aprender, agora é só levar mesmo. Mas não é assim que funciona não, né? Não, na verdade é assim, eu falo que nunca é tarde realmente pra gente começar. Ainda mais o inglês, como qualquer outro idioma. Você pode começar em qualquer idade. É claro que quando a gente está jovem é tudo mais fácil, mas aí a gente tem o desafio de adulto. Só que por que não, né? Além de estar trabalhando a nossa cabeça, de ter oportunidade de trabalho, viagem, né? Que hoje está super, né, na moda, as pessoas têm mais acesso. Por que não trabalhar a nossa cabeça e aprender um segundo idioma? É difícil? Mas não é impossível. É igual andar de bicicleta, fazer uma atividade. É só questão de ficar em cima, trabalhando, que uma hora a gente consegue. Francisa, você é professora para adultos, só adultos? Sim, no momento eu trabalho só com adultos. Eu tenho uma escola online e eu atendo apenas adultos. Mas já trabalhei com crianças, jovens, enfim, todas as faixas etárias. Mas o adulto é um pouco mais difícil que as crianças? Olha, depende. Tem os dois pontos, né? O adulto é aquela coisa assim, como ele quer... Então, ele está interessado. Hoje eu atendo as pessoas que querem realmente aprender, né? Então, ele vem atrás da gente, tudo. Só que devido à correria do dia a dia, né, das tarefas, às vezes é difícil para ele sentar e se dedicar, não que ele não queira. Já as crianças não, as crianças é o contrário, elas aprendem mais rápido, têm uma facilidade, mas... Pra sentar, a mãe tem que ficar em cima, né? Tem mais tempo também, né? Tem mais tempo, é diferente também, né? Vamos lá, falando sobre desafio. Claro, quando a pessoa chega para aprender, tem aquele que fala assim, não, eu vou me dedicar e vou aprender. Mas tem aquele receio de muitos, né? Será que eu consigo ou não? Sim. O que você mais escuta na hora do aluno chegar e falar assim, eu vou me dedicar, mas será que vai dar? Quais os receios que aparecem? Bom, principalmente, assim, vamos dizer assim, que nós brasileiros, a gente se cobra muito, né? Tem um fator de cobrança, de perfeição, de medo de errar. Cidade pequena também acontece isso. Então, ele acha que ele não pode conseguir, que ele não consegue, que é difícil nessa idade, né? Devido a vários fatores, idade, hormônios, mulheres, enfim. Mas não, né? Aí a gente trabalha de uma maneira, assim, bem tranquila, para entender que você está aprendendo um idioma, mas você está se divertindo, aquilo pode ser uma coisa prazerosa, até porque você vai conhecer pessoas, vai conversar, vai trocar ideias, vai comer coisas diferentes, então assim, por que não tentar? E aí, é claro que eu trabalho muito em cima da questão do quê? Trabalhar, né? Trazer aquilo para o seu dia a dia. Então, a gente tem a internet a nosso favor, nós temos tantas coisas, né? Tem plataforma, tem jogos, tem filmes, tem desenhos, música. Eu falo assim, você não vai parar a sua vida para isso. Você tá fazendo uma comida, vai lá e bota uma música da sua época, escuta. Ali você tá trabalhando um pouquinho o seu listening, que é o ouvido, né? Que é o mais difícil. Então, assim... Tem esse receio? Tem. Só que aí eu tento mostrar para eles que é possível. Como qualquer outra coisa, né? Você sabe disso. E assim, quando começa, claro que tem aquela dificuldade, nada faz sentido, né? Mas quando começa a fazer sentido, você vê ali que isso incentiva o adulto a aprender? Sim, com certeza, né? Quando eles começam, por exemplo, eu adoro fazer, como as minhas aulas, por mais que elas sejam online, ao vivo, elas são gravadas. Então, eu consigo disponibilizar para eles novamente. Então, você consegue ver o primeiro dia de aula, 1 mês, 2 meses, o progresso. Então, eu falo, fulano, olha aqui, eu dou um feedback para eles, né? Lembra você não conseguia mostrar uma frase, né? No primeiro dia e agora você está pedindo uma comida, né? Você já consegue se comunicar. Então é muito bom. E é gratificante, né? Porque você vê que o seu trabalho tá o quê? Mostrando resultados, né? E quando a gente fala de aprender um idioma, tem gente que fala assim, hoje com a inteligência artificial eu não preciso mais disso. A comunicação humana não vai terminar, não vai acabar, mesmo com todas as ferramentas que a gente encontra por aí. Então, quando a gente pensa, para a pessoa aprender para usar a cabeça, né, para exercitar a cabeça também, para viagem, para trabalho, tudo isso entra num currículo para a vida e profissional também, né? Com certeza. Eu falo assim, que nem as pessoas falam que essa questão aí da inteligência artificial vai substituir os professores. Eu creio que não, eu acho que sempre a gente vai fazer essa intermediação, né? Por mais que tem tudo ali, tem aquelas pessoas que preferem, eu vou usar um aparelho, vai traduzir, enfim. Mas
não é legal, né? Vamos combinar que é legal você trocar essa experiência, né? Tentar se arriscar, pedir uma coisa, aprender sobre. Então, eu creio que, assim, sempre vai ter essa questão, vão ter aqueles que vão puxar para o lado, mas eu creio que a maioria ainda vai tentar se esforçar, praticar, e até para entrar na questão também de trabalhar a nossa cabeça, né? A nossa memória com o passar dos anos, entendeu? Então, eu não tenho medo por esse ponto. Tem professores que falam, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Não penso por isso. É claro que hoje em dia a gente já tem dispositivos que podem estar traduzindo e tal. Eu tenho um primo meu, por exemplo, também, que comprou foi viajar, foi lá pra China. Eu falei, tá bom, que legal. Não é a mesma coisa, Marcela, não é. Do que você conversar, né? E eu acho que é uma alegria muito, assim, enorme dentro da gente. É gratificante, né? Você fala assim, poxa, eu consegui me comunicar. Eu tenho uma aluna minha, por exemplo, que ela trabalha com eventos de casamento. E aí ela me procurou, tem o quê? 1 mês e meio. Ela falou, teacher, eu tenho uma viagem marcada para a Europa, e agora? Eu falei, não, vamos dar um jeito. A gente fez um intensivão, e aí eu tenho até o feedback dela, que ela me mandou, falou, teacher, você acredita que eu consegui me virar na imigração? O meu marido, que tem mais noção, pediu ajuda para mim, tá? Ela achou que ela conseguiu se virar, ela conversou com a moça da recepção do hotel, isso na Europa, mais de 10 minutos. Ela falou, teacher, do meu jeito, mas eu consegui. Eu fiquei assim, maravilhada, né? Porque aqui eu falei, meu Deus, 1 mês e meio, né? Então, assim, é possível, mas ela quis, ela teve que dar o primeiro passo, entendeu? Ela fez a parte dela, tal, se esforçou, e ela acreditou também. A gente precisa muito acreditar na gente, né? É igual a qualquer outro sonho, se você não acreditar, não for lá, não tem como acontecer, né, Marcela? Não existe milagre, né? Opa, não. Preciso fazer minha parte, né? Virou a chave e já começou a falar um outro idioma. Exatamente. Então, a gente precisa primeiro, assim, dar esse passo, querer ir atrás e fazer acontecer. Não tem jeito. 1 mês e meio Não, foi incrível. Eu até falei pra ela, falei assim, eu posso fazer um feedback? Ela falou, pode. Tô aqui, se quiser eu te mostro depois. Eu vou querer ver depois. Com certeza. Mas assim, uma média, pra quem se dedica nas aulas bonitinho, quanto tempo ela começa a ter uma noção um pouco melhor? Quantas aulas por semana, por exemplo, uma pessoa precisa ter para ter uma sequência no aprendizado? Olha, eu falo assim que isso é muito das pessoas, né? A gente oferece todo o suporte, né? O material, enfim, só que vamos dizer que é 80% do aluno, 20% do professor. Eu vou fazer aquela mediação, ajudar com explicações, enfim, pronúncias. Mas, se ela sentar, por exemplo, ou ela tentar trazer isso para sua vida, vamos supor aí, em média, não sei, 1 ano, 2 anos, mas ali, tá todo dia em contato de alguma forma. Como nós não temos um americano, um gringo aqui conosco, né? Como que eu faço isso? É através de filmes, músicas. Eu falo assim, até a questão do celular, do computador, muda a configuração para o inglês, sabe? Você não precisa mais do português. Português você já sabe. Tem uma pessoa que fala inglês em casa, no seu caso, filho. Gente, muda a chave, começa, e aí, como foi seu dia em inglês? How was your day? Não sei, whatever, entendeu? Então, você tem que tentar trazer. Então, eu falo que se você se dedicar bastante, você tem um resultado mais rápido. Então, eu não posso falar assim pra você, olha, Marcela, daqui 1 ano, 2 anos, você tá falando fluente, porque isso é muito individual. Tem gente que pega rápido, se dedica mais, e tem aqueles que não. Então, assim, depende do processo. Mas você consegue se virar, ter uma noção legal aí, vamos supor, assim, todos os dias, né, tentando trazer um pouquinho, 1 ano, 1 ano e meio, não uma fluência. A fluência, claro que você tem que estar sempre se atualizando, né? Se você virar para mim e falar assim, Francisa, você sabe tudo? Não, eu não sei tudo. Você sabe tudo em português? Eu não sei nem na nossa língua materna, o que dirá? Mas eu tô sempre estudando, eu tô procurando, entendeu? Me atualizar, aprender, enfim. Mas, então, depende muito da pessoa. Tá. É porque a gente procura a zona de conforto, né? Não, eu falo português, eu sei o português, tá tranquilo e vou ficar ali. Eu não vou tentar. Porque é difícil, mas se a gente não se esforçar e tentar entender e ficar ali, mesmo que uma frase não entenda, ficar patinando mesmo nela até você entender, não vai funcionar. Exatamente. Porque daí entra naquela questão, né, das pessoas tentarem traduzir o inglês. Eu falo, gente, não pode traduzir, você tem que entrar no idioma deles, porque a língua inglesa é de uma forma e a língua portuguesa é outra. Então, ao invés da gente tentar traduzir, você tem que o quê? Fazer igual criança. Quando você ensina uma criança a falar, ela não vai falar, mamãe, eu quero água. Mesma coisa, no inglês você vai repetir as frases prontas, que a gente fala que são os chunks, as frases, para depois você entender. Então, você não vai tentar traduzir. Igual a palavra saudade não existe no inglês, existe o sentir falta, que é I miss you. Enfim, tá? Então, você tem que tentar trazer isso pra você.
E aí tentar trabalhar em cima daquilo, né? Não pode desistir. Não pode desistir. Mas então, não é impossível. Não é impossível, é só ter vontade. Exatamente. Independentemente da idade. Vontade, dedicação, igual você falou, sair da sua zona de conforto, né? Porque, inclusive, né, as pesquisas, estudos mostram que, infelizmente, você sabia que apenas 5% da população dizem ter um conhecimento de inglês e dentro desses 5%, 1% se diz ser fluente. Então, nós temos 213 milhões de habitantes, pensa, de brasileiros. Tem quase ninguém falando. Quase ninguém, é por isso. Por quê? Porque junta o medo, aí vem a questão dos filmes. Como a gente tem tudo assim, traduzido, dublado, fica mais fácil. Tem países no mundo, países menores, que eles não fazem essa tradução. Então você automaticamente, eu quero assistir um filme americano, é em inglês, meu amor. Você vai ter que escutar ou você não vai saber o que está acontecendo. Então tudo isso que a gente tem para nos facilitar acaba o quê? Nos prejudicando, porque a gente fica na nossa zona de conforto. Ai, olha aqui, ó. Tá em português minha configuração. Ah, eu vou assistir. Você já viu no cinema? Quando tem um lançamento, eu sempre falo para minhas filhas, mais velha no caso. Você foi assistir o filme? Claro. Em português ou em inglês? Ah, mãe. Então lá em casa o negócio é diferente. Eu tenho que fazer assim, sabe? Dar uma puxadinha. Não, você vai assistir em inglês e português. Filho de professora de inglês deve ser mais difícil a vida. Exatamente. Então a gente tem que dar uma negociada, entende? Como eles têm toda essa ferramenta ao favor, né? E tá fácil, né, Marcela? Você entra no YouTube, você bota uma música, você assiste um filme. Na minha época era CD. Que era bem mais difícil pra conseguir ouvir uma música. E aí eu tinha que voltar para entender e não tinha legenda. Então eu tinha que tentar adivinhar, né, naqueles mais antigos que não tinha tradução, depois perguntar para o meu professor, mas o que ele está falando? Eu estou certa? Então a gente dependia muito, sabe? Hoje não, hoje está tudo aí, muito mais fácil. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, depois do intervalo você fala sobre a sua experiência lá fora, onde não tem espaço para embromation, não é verdade? Não Chegou no país lá, ó, tem que falar inglês, é inglês de verdade, né? Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, que ela vai contar um pouquinho sobre a experiência lá no outro país onde não dá para enrolar no inglês e também algumas dicas importantes para você, combinado? A gente volta já. Estamos de volta com o De Corpo e Alma. Eu ia até tentar falar o inglês com vocês aqui, mas a professora de inglês está aqui do meu lado, então fala para eles aqui. Sejam bem-vindos de volta em inglês. Vamos lá. Hello guys, welcome back to our interview in English. We're talking about English and their challenges today. Então a gente está falando sobre o inglês, né, a língua inglesa e os seus desafios, tá? Lembra do Challenge Day? Então, dia do desafio. Se você entendeu pelo menos um pouquinho do que ela falou, então já tá num bom processo, um bom caminho. Agora, se você não entendeu nada, fica na conversa com a gente. Bom, ninguém nasce sabendo um segundo idioma, a não ser aqueles países que já começam já a educação desde pequenininho com dois idiomas. Né? Mas vamos falar de Brasil. Infelizmente não é assim aqui no Brasil, né? Você teve uma experiência fora do país. Conta pra gente, quando você foi para morar um tempo, tinha já um pouco desse inglês no seu dia a dia? Como foi a experiência de chegar lá e não ter espaço para embromation? Bom, na verdade, eu fui a princípio para fazer um intercâmbio de 1 ano, né, chamado au pair, que a gente ia babar da casa, né, meio que faz de tudo, estuda, enfim, e acabei ficando 8 anos, né, porque eu conheci meu marido lá, enfim. Eu tinha um inglês bem básico, porque essas agências de intercâmbio você tem que passar por um processo seletivo para ter uma noção, porque você vai morar na casa de uma família americana, então a gente tem que ter uma coisinha básica no mínimo. Mas é claro que eu passei perrengues, eu fui mandada embora de famílias pelo meu inglês ser ruim, mesmo ela sabendo como é que era, na hora lá, né, cheguei lá, ela falou, e aí? Você não aprendeu? Mas também eles não tinham me colocado para começar a estudar, né? Então assim, eu passei muitos perrengues, só que eu sempre fui apaixonada pelo inglês, desde a época da faculdade, né, embora eu tenha feito outra faculdade e tal, eu gostava de traduzir, eu gostava de escutar música, então assim, eu sempre tive alguma coisinha. Quando eu tive a oportunidade de fazer, eu falei, meu Deus, agora eu vou.
E aí, chegando lá, pra mim, aquilo foi maravilhoso, porque eu tava ali no dia a dia, eram os desafios, né? Meu Deus, se eu ficar doente, e aí eu cuidava das crianças, então, assim, me perdi, né? Me perdi perto de Nova York por não saber direitinho, e aí, sorte que a menina mais velha que eu cuidava na época tinha 8 anos, ela que pedia informação e ia me indicando, imagina, olha os perrengues. Mas aí, como eu estudei, tava ali em contato, né, o tempo todo com o americano, então foi uma coisa assim que veio rápida. Aí, quando eu finalmente fiquei numa família legal, que a gente fala host family, né, que é a sua família hospedeira, eles até viraram pra mim e falaram assim, o Fran, que lá eles falam Fran, você gostaria de colocar um canal brasileiro? Eu falei, não, que canal brasileiro nada, eu vim aqui pra estudar inglês, então eu foco muito, né. E a gente tem uma população, assim, brasileira, assim, são muitas pessoas que moram fora, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E aí a parte ruim, também pelo que eu conheci, é que a maioria delas se envolvem tanto com essa comunidade brasileira, pela questão de estar se sentindo em casa, né? Tem a questão da saudade, enfim. E aí eles acabam deixando de lado o inglês, né? Então, como tem muito brasileiro, e aí sabe um pouquinho, mas acaba não focando. Tanto que as pessoas me chamavam de louca, falavam, Francisa, mas agora você tem que guardar dinheiro para voltar para o Brasil. Por que você está investindo? E é super caro o estudo lá fora. Então, eu pagava caríssimo para me formar em inglês, porque eu sabia que algum dia eu ia voltar, então eu queria focar nisso. E aí eu comecei também a pegar as minhas aulas fora do Brasil. Então eu me formei lá numa escola tradicional de inglês normal, tá? Não faculdade nem nada. E desde então não parei mais, eu vi que era a minha vocação, que eu amava. Você foi pra lá, isso é muito importante. Eu também morei fora, mas eu morei na Espanha. Então eu aprendi o espanhol forçado em 2 meses, porque eu fui pra trabalhar. Que legal. E eu tinha que conversar. Trabalhava numa cafeteria, né? Alguém pediu um café, eu tinha que entender. Então fiz muito esse intensivo também. Ah, deixou o brasileiro de lado? Não é. Se você tá ali, tem que absorver essa cultura mesmo e vivenciar ela, né? Exatamente. Mas aí quando a gente volta pro Brasil, voltou com o inglês já afirado. Aí você notou que aqui a situação é bem complicada do inglês. E daí eu vi essa questão, né? Você viu os dados que eu te passei, desesperador. E o mundo inteiro fala inglês, Marcela. Engraçado que assim, na época eu tive a minha filha lá nos Estados Unidos, então a minha mais velha é americana, né? E aí eu conversei tudo, e a maioria dos médicos que estão fora são indianos. Você já viu o sotaque de um indiano? Assim, é bem puxado, né? E você tem que se virar. Então, todo mundo fala do jeito deles, com o sotaque deles, mas eles se fazem entender, eles conseguem se explicar, enfim. E aí o brasileiro chega aqui e fala, meu Deus, peraí, quando eu estiver pronto eu vou falar. E eu falo pra todo mundo, né? Eu falo, gente, tanto que nas primeiras aulas, né, que as pessoas que estudam comigo, elas percebem, eu já começo a trabalhar atividade de restaurante. Por quê? Não preciso esperar a pessoa fazer 1 ano, 2 anos de inglês. Agora você está preparado, meu amor. Não, você já tem que começar falando errado, praticando, que depois a gente vai o quê? Aprimorando. Então você tem que se virar já de começo. E aí esses dias eu até encontrei uns livros, né, que eu estudei e tal. Eu comecei a olhar, eu falei, meu Deus, quanto erro! Mas não tem problema, eu não deixei isso, sabe, me atrapalhar. E sempre eu continuei, e eu falo assim que o inglês pra mim abriu portas, né? Porque a princípio eu só fui pra estudar o idioma, aí eu descobri uma vocação, que eu sou apaixonada, e desde então não parei mais de trabalhar. Então aquelas pessoas que me criticaram no passado por eu não estar guardando dinheiro, enfim, hoje eu tenho uma carreira, graças a Deus, né? E consegui me estabilizar financeiramente, então eu não parei. Eu sei que se eu falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sempre tenho pra onde correr, né? O inglês te proporciona isso, demais, né? Demais. E eu posso, por essa questão do online também que vem me ajudar, então hoje eu posso me mudar pra qualquer lugar. Eu posso morar em qualquer lugar que eu tenho ali o meu trabalho, eu tenho meus contatos, eu tenho tudo. E a internet também, né? Eu não tenho o que falar, né? Vem pra facilita bastante, né? Nossa, muito. Eu falo que não aprende quem não quer, entende? Não quer, porque eu falo assim, olha, você tá na sua casa, ai, teacher, eu tô cansada, não quero estudar. Não é estudar, gente, bota um filme em inglês, um desenho com as crianças, sabe? Uma música, vai ler um artigo, escuta um podcast, então coisas mínimas que podem estar nos auxiliando. E a gente tem muito gringo hoje em dia, né? Tem, né? Eu tenho umas alunas de Maringá, eu tenho uma galera enorme de Maringá, que elas trabalham numa loja de esportes e recebem muito gringo. Aí quando elas vieram me procurar, eu falei, nossa, que legal, você pratica todo dia? Elas, não, teacher, eu travo. Olha só. Muito medo, é o tal da pressão, a gente se cobra, entende? Eu falo, não, meu amor, pode falar com ele, com ela, que eles não vão, sabe, ser rudes, não vão fazer nada. Eles são super receptivos. Mesmo que seja errado o embromation, né? Que sai uma palavrinha, hi, oi, morning, bread, não tem problema.
Mas você tem que tentar quebrar essa barreira de alguma forma, entende? Vamos falar sobre sotaque. Aqui, o Brasil é muito grande, Sim. né? São vários sotaques. O paranaense com o R puxado, para soltar a língua para falar o inglês é difícil. Bom, você tem uma experiência, já foi para fora, já conheceu outros brasileiros, trouxe um brasileiro de outro canto pro Paraná também, que tem um sotaque bem diferente. Um mineiro enganado de americano, todo mundo. Tem um mineiro, pro mineiro deve ser bem... Tem algum sotaque aqui no Brasil que dificulta mais na hora de falar o inglês? Eu sei que o nosso R puxado dá uma segurada, não dá? Ou facilita? Como é que é? Não, ele facilita, pelo contrário. Eu falo que nós aqui do interior, do porteira, eu falo assim, gente, esse é o momento de você soltar, porque, por exemplo, o inglês americano, porque eu foco no inglês americano, né? Então, o inglês americano, ele puxa muito esse R, how are you? Entendeu? Que mais? Restaurant. Então, a gente que tem esse porteira, eu falo, pode abusar, gente. Né, pode abusar. Agora sim, é claro, os outros lugares do Brasil tem gente que tem mais dificuldade, né? Por exemplo, um carioca, ele já tem um pouquinho mais, né, de dificuldade por conta do sotaque deles. O paulista não, que o paulista ele consegue se virar. Bom, o pessoal do Nordeste, de alguns outros estados, eu não posso falar tanto, né? Mas a gente aqui do interior, digo interior de São Paulo, interior de Paraná, que eu sei que a gente puxa esse R, eu falo que pra nós é uma vantagem. Eu falo, gente, bota esse porteira do how are you, what are you doing em ação. Então aí é a hora do R brilhar, do R do paranaense. Sim, pode soltar, não tenha vergonha, né? Porque tem gente que tem medo, né? Fala assim, nossa, eu preciso me desapegar desse né? Mas não, eu falo que agora é o momento, né? E assim, para quem quer começar, viu a conversa aqui com a gente, falou assim, não, agora eu me encorajei e vou aprender o inglês. Mas tem assim, uma listinha de palavras básicas que a pessoa precisa saber para começar o inglês? Para pelo menos entender o mínimo possível? Uma coisinha. Olha, eu falo assim, que nem hoje eu saí de uma aula, né, que a gente tava falando do get, né? Até as minhas alunas falaram assim, nossa, o get dá para fazer bastante coisa. Sim, o get é por exemplo, aquela que a gente tem que ter uma base, né, uma noção dos verbos principais, tal, e tentar montar as estruturas. Mas eu falo que o get é um que você consegue fazer várias coisas. Para você ter uma noção, na tradução ao pé da letra, ele tem 10 significados, fora quando junta com as expressões, né? Então, só que assim, é questão de você começar, entende? Você tem o básico, oi, tudo bem, qual é o seu nome, what's your name? E aí pegou comprar, frases, por exemplo, que nós usamos para pedir comida, que é o can I have, né? Que eu acho que muita gente tem acesso. Can I have some water? Can I have your french fries, né? Ou mesmo que você não fale certinho, e as pessoas, assim, elas se preocupam muito com as preposições, que são aqueles at, in, sabe? Nossa, eu tenho alunos meus que estão começando, mas eles estão preocupados não em falar, mas sim com a bendita preposição. E eu falo, gente, acalma seu coração. Porque isso é uma coisa que eu vou modelar lá pra frente. Se eu falar assim, can I have water? A pessoa vai entender, ela tá pedindo uma água. Ok? Can I have, sei lá, rice and beans, que é o arroz com feijão? Ela vai entender. Isso o brasileiro precisa. Sim, tem que saber. E aí, uma coisa que é interessante, a gente não pode esquecer as palavrinhas, né, de educação, que é o please, o I'm sorry, o excuse me. Eles são muito, assim, pontuais, né? A gente às vezes fala assim, me dá uma água ali, mas esquece do por favor. Eles são assim bem pontuais em relação a isso. Eles usam mesmo o tempo todo. Eles chegam a ser chatos. Mas então você tem que entrar o quê? No jeito deles. Você está lá, né? Então, vamos repetir, gente. Igual criança mesmo. Escuta, repete, né? Depois você muda uma pronúncia aqui e ali. Então eu falo assim, na verdade a pronúncia não é muito assim para se preocupar. Você tem que começar, né? Seja errado, seja embromation. Faltou uma palavra, não tem problema, faz uma mímica. Eu falo que a gente é um pouquinho, né, ator, atriz, então você ponta aqui e tal. Meu pai e minha mãe, quando foram pela primeira vez lá, eles são fumantes, né? E eles falam assim, can I have, please, how much? Então eles sabiam, mas eles conseguiram. Foram, voltaram, eu falei, pronto, deu certo. Não passou? Não passou, eu falei, my goodness, o que saiu? Mas deu certo. Bom, pra gente finalizar a nossa conversa, olha bem no olho de quem tá assistindo a gente e fala pra eles por que é importante aprender um segundo idioma, principalmente o inglês, que daí ele consegue para qualquer canto desse mundo. Bom, gente, eu falo assim, eu como professora de inglês, eu sou apaixonada pelo idioma, eu falo que o inglês abriu portas e a gente sabe que o inglês é o idioma, assim, mais falado em termos de business, tá? De negócios, né? Porque a gente sabe que tem o mandarim, enfim.
se fala inglês no mundo inteiro. E realmente ele abre portas, né, em questão de emprego. Você pode se virar em viagens e é muito legal você ter essa prática, essa participação. E nunca é tarde, tá? Então, assim, vá atrás, muda totalmente. Português a gente já sabe. E eu falo que, assim, é um desafio. É um desafio, a gente se diverte e você tá praticando a sua mente também, né? Então, assim, eu sou apaixonada, não tenho o que falar. Escuta uma música, assiste um filme, mas esquece o português por enquanto. Vamos focar na língua inglesa. Gostei, tá aí. Então, nunca é tarde para você aprender o segundo idioma. O inglês, claro, vai abrir essas portas aí em muitos cantos desse mundo afora. E a gente, vamos finalizar de um jeito diferente. Então, eu peço que você se despeça de todo mundo. Em inglês, claro. Okay, bom, my name is Teacher Francisa. It was a pleasure for me being here with Marcela, the journalist. And I hope to see you guys very soon to speak English with me, okay? Bye guys, have a good one. See you later. Bye bye.